Olá, mulheres com propósito novamente juntas com você. E hoje um tema muito polêmico, mas muito importante para toda mulher com propósito. E a gente está aqui muito contente, aqui Rosângela Caldeirão e a Andréia. Olá. E eu passo para a Andréia, vai apresentar então a nossa convidada especial, que hoje vamos estar conversando sobre esse tema muito importante. Olá, pessoal. Muito obrigada para você que abriu a porta da sua casa para estarmos aqui hoje debatendo um assunto muito importante, o feminismo. Estamos hoje com uma pessoa muito querida, uma pastora que veio abrir as nossas mentes, trazer um pouco de luz às nossas mentes a respeito desse movimento, né? Ô, Pai querido, a outra vez me chamaram a atenção que eu falei muito né. Vou tentar não falar muito né hoje, tá bom? Nós estamos aqui com a pastora Maria Heloína. Ela pastoreia a igreja Batista Independente do Pontal de Paraná, no litoral. Seja muito bem-vinda, pastora. É um prazer imenso ter a pastora aqui hoje. Amém. É uma alegria estar aqui. É uma oportunidade excelente poder trazer esse assunto à tona, conversar sobre isso no meio cristão. Amém. Né? Abrir a mente de mulheres para entender melhor isto, conversar sobre isso, trazer esse assunto que é tão importante que hoje vem minando as ideias mesmo das mulheres cristãs. Verdade, glória a Deus. Isso aí, então vamos já começar quente. Esse nome, feminismo, né? A primeira impressão que a gente tem é que é uma coisa legal. Sim. É uma coisa boa, defende as mulheres, a propaganda é muito bonita. Como que as mulheres, principalmente nós, as mulheres cristãs, nós vamos enxergar isso daí, essa palavra feminismo e esse movimento em si? Como mulheres cristãs, como pessoa cristã, pessoa de Cristo Jesus, nós temos que estar fundamentado, pautado na verdade. Né? Então, a verdade sobre esse movimento é o que tem que ser esclarecido. O feminismo, precisa entender que ele é uma doutrina, é um conjunto de ideias, né, que eles colocam dentro da missão que eles têm. Porque há uma missão dentro do feminismo. Então, a missão é doutrinar, incutir, ensinar, né? Então, esse é o foco. E é uma doutrina que ela tem que preconizar e aprimorar o papel da mulher na sociedade. Mas, até aí fica muito bonito. Preconizar, priorizar, né, o papel da mulher na sociedade, até aí fica muito bem. Mas a verdade é o âmago dos ideais feministas está na desconstrução, né, de tudo aquilo que principalmente que para nós são princípios fundamentais. Então, é desconstruir. Então, eles querem desconstruir, obstruir o papel natural, né, o papel natural verdadeiro da mulher. Então, essa argumentação de direitos iguais, essa conquista das mulheres através do feminismo, não é falácia, digamos assim? Veja, aí tem duas coisas que nós precisamos analisar. Primeiro, que o feminismo não nasceu de uma busca de direitos. Não é bem assim. Se a gente vai estudar isso a fundo, a gente vai entender que o feminismo começou... Imagina, não o feminismo em si, mas as ideias, essa ideologia, ela nasce lá no iluminismo. Ela começa lá no iluminismo, né? A gente vê ali que começou com ela começa, na verdade, ela principia, a raiz dela é a revolução sexual. No século XVII, do século XVII ao século XVIII, que é chamada o tempo do iluminismo, né? A idade, o século da filosofia, é ali que começaram, porque a filosofia ela é pautada em perguntas, em questionar tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nunca foi mudado tem que mudar, transformar, discutir, questionar tudo que existe, né? Então começa por aí. Eles começaram pela revolução sexual. Você vê, tem aquele Descartes, que foi um grande filósofo, ele lançou aquela pergunta que hoje baila na mente humana, né?
por exemplo, penso, logo existo, né? Então, eles entendem que é o pensamento, a liberdade do pensamento, então, de questionar tudo, né? Então, surge aí. O feminismo, ele vem com... Então, aí acontece o seguinte, para poder legalizar, legitimar a revolução sexual, guerra dos sexos, a revolução sexual, que para legitimar isso, tem que ter um pano de fundo, uma defesa da sociedade, de direitos iguais, para poder legitimar. Mas a gente sabe que a ideologia é muito mais profunda e tem outros... ela tem outras intenções, né, dentro do feminismo. Então, é só o pano de fundo mesmo é outro. Existe, pastora, algum direito conquistado por esse feminismo, Sim. vamos assim dizer, para as mulheres cristãs? Sim. Olha, eu vejo dois direitos ali, Sim. que foram conquistados. Porque, veja, primeiro o direito ao voto, né? Sim. Isso foi muito importante, a mulher ter o direito de votar, né? Inclusive, eu fiz até algumas anotações aqui a respeito disso, eu quero dar uma olhadinha aqui. Ela não tinha esse direito de voto. Depois, isso em 1800 e alguma coisa, ela conseguiu ter o direito de votar. Sim. Mas esse direito não foi colocado em vigor. Anos depois, ele entrou em vigor. Então, ela podia votar, mas era um voto facultativo. Isso, muito depois, na década de 60, 1930, se não me engano, que ela conseguiu depois ter o voto como obrigatório, né? Aí ela pôde votar obrigatoriamente. Mas esse é um direito que eu concordo que foi. Outro direito, a educação, que é muito importante. Outra coisa, iniciada no século XVIII, né? Então, esse direito à educação é questionável em parte, porque as mulheres sempre estudaram. Não na escola, mas sempre estudaram. As pessoas que tinham melhor poder aquisitivo, elas estudavam em casa. A leitura sempre foi, desde do século... da Idade Média, da Baixa Idade Média, a leitura foi muito apreciada pelas mulheres, né? Então, quando o ensino chegou na escola pública, aí... Os direitos das mulheres já foram adquiridos politicamente e defendidos em constituições, assim como dos homens, as crianças, adolescentes, religião, raça, enfim. O que mais a irmã acha que as feministas estão gritando, pedindo? Muitos dos direitos que elas conquistaram, eu questiono. Eu questiono, né? Por exemplo, no casamento, o direito ao divórcio. É outra coisa questionável, porque existiu o desquite. Moisés deu carta de divórcio. Então, não é uma conquista feminista. Uhum. Hein? É uma conquista judaica, do judaísmo, porque Moisés deu carta de divórcio. Quando um homem repudiava uma mulher, ela recebia carta de divórcio e podia tornar para a casa paterna ou continuar a vida dela. Então, é questionável. Então, não é uma conquista do feminismo. Depois, quando o feminismo começou a questionar que mulheres viviam infelizes dentro de um casamento, veio o desquite. Então, as pessoas podiam receber um papel de desquite, onde elas podiam viver daí sem obrigações uma com as outras. Só que o homem também... Eles ficavam presos ao casamento, porque não dissolvia. Eles eram desquitados, ou seja, legalizavam a separação. Mas tanto o homem como a mulher ficavam presos nessa situação. Sim. Então, não veio atender a mulher, mas atender o casal, né? Sim. Casa de partilha de bens e tudo mais. Então, veio atender o casal. Então, é um direito furado. Desculpe. É um direito que elas dizem que foi elas, mas não... Gritaram sobre algo que já existia na mente humana há muito tempo, imagina. Moisés dava carta de divórcio, né? Um outro direito também que, né, nessa lista de coisas que as mulheres conseguiram, eu concordo, violência contra a mulher, né? Agora, na questão da violência contra a mulher também, eu questiono algumas coisas, assim. Claro que existe violência contra a mulher, porque sempre houve violência do mais forte contra o mais fraco. Sim. Tem violência do jovem contra o idoso, tem violência do adulto contra a criança. Qualquer tipo de violência. Tem violência do fortão contra o magrinho, né? Sempre teve violência. E, lógico, a violência do homem covarde contra a mulher, né? Sim. Então, inclusive isso... que isso seja pautado em lei é necessário. Claro. Mas eu acredito que é uma necessidade que não é uma bandeira
feminista, porque a lei sempre foi contra a violência. Já existia lei contra isso. Exatamente o que eu ia colocar. As leis, a própria Constituição já defende Exato. a mulher, o idoso. Sim. Então, não é uma bandeira feminista, mas a própria Constituição, a política em si já abriu para isso, né? Exatamente. Você comentou que, linkado a tudo isso, essa revolução sexual pregada por elas, né? Dessa liberdade toda. Fala um pouquinho sobre... Tem alguma coisa de positivo e qual o negativo que a gente pode colocar nessa busca dessa revolução sexual, dessa liberdade? A gente sabe que, linkado a tudo isso, tem esse sexo livre, os absurdos todos que essa dita, aspas, revolução sexual tem embutido. Se puder falar alguma coisa sobre isso, até para esclarecer as nossas jovens, porque tem muita adolescente entrando nisso de feminista sem saber o que realmente é. Nós amamos, cultuamos, cremos, depositamos nossa fé num Deus moral. Né? Então, o princípio de moral na humanidade, ele nasce do cristianismo. E, claro, como a ideia, o movimento de esquerda, toda a esquerda, todo o socialismo, ele nasce dos questionamentos. Se uma coisa sempre foi proibida, como, por exemplo, o pecado, né? O pecado é uma coisa condenável. O cristianismo ministra sobre os fiéis que abandonem o pecado, que deixem o pecado. E o que é pecado? É o sexo fora do casamento, é o sexo ilícito, né? Nós podemos chamar na Bíblia. Então, com relação a isso, sabe que isso é um apelo na carne humana, é um apelo, é uma necessidade também. E daí a ideia de liberar isso. Entende? Por quê? Porque existe aquela vamos chamar assim, o hedonismo, né? O hedonismo é aquela ideia de o prazer pelo prazer, buscar esse prazer, que a felicidade está no prazer, é encontrar prazer momentâneo, se dar a todo tipo de prazer, então nisso está a felicidade. Então a ideia, é claro que daí esse movimento dessa revolução sexual nasce daí. E ela não tem como um cristão apoiar. E isso não traz para nós absolutamente nada de bom, de jeito nenhum, porque nós entendemos diferente. Sexo tem que estar ligado ao amor, a compromisso, tem que nascer dentro de uma relação, de um relacionamento, né, dentro de um casamento. Então, como é que nós vamos falar? Como assim essa revolução? Então, é revolucionar princípios eternos que vêm de Deus. E nós não podemos aceitar. Eu pesquisando, eu lendo alguma coisa a respeito disso que você falou do amor, né? Elas pregam que estão pedindo o poliamor, aspas. Sim. O poliamor. Está dentro da revolução sexual. Que é um amor, aspas mesmo, porque não é amor, né? Porque o amor é fiel, o amor... A gente tem todas as definições de amor em 1 Coríntios 13. E elas pregam que seria, na realidade, uma promiscuidade, não é? Por aí? Sim. E com isso vem todo o problema social que cria, porque acontecem filhos sem pais, acontecem famílias desestruturadas, que é uma das coisas que elas também pregam, né? A falência da família. Vou dar um exemplo simples. A drogadição. Uma pessoa usa uma droga, aquilo é ótimo, né? Se fosse ruim, ninguém usava. Então, usa porque é gostoso na hora, ali é prazeroso, é um grande prazer. E as pessoas depois têm uma consequência terrível disso, né? Então, a mesma coisa acontece com o sexo ilícito bíblico. Estou falando num linguajar bíblico, do ponto de vista bíblico, é ilícito. O sexo na Bíblia só é permitido dentro do casamento. Na revolução sexual, eles querem quebrar isso, porque eles entendem que toda proibição sexual que está na Bíblia, ela é simplesmente uma superstição. Eles entendem como superstição. Não pode fazer isso, é uma superstição. Eles entenderam assim. Então, tem que liberar tudo isso. Então, aí, dentro dessa liberação, imagina os horrores. Casamento não monogâmico, mas polígamo, né? Incesto, entra incesto.
não tem limites. E isso, o que o movimento quer, na verdade? É legalizar todas estas coisas. O movimento quer fazer... Então, eles precisam legalizar isso. Porque tem que sair do campo das ideias, né? Por exemplo, para as feministas, eles entendem que um mundo avançado, um mundo especial, é um mundo onde todos sejam bissexuais, né? A ideologia de gênero, ela vai muito além do que a gente pensa, né? É liberar todo e qualquer tipo de apelo, de tara, aquilo que nós consideramos doença, eles consideram uma coisa sã, que traz alegria, que traz felicidade e que tem que ser liberado. Então, que para nós é doentio. Não, porque o ser humano não está feio, não é assim, né? Dentro do cristianismo, o que é prazer? O prazer, por exemplo, ele está vinculado a relacionamento humano, né? Prazer é você chegar em casa, encontrar um homem, chegar em casa, encontrar sua esposa, os filhos. Prazer é um domingo em casa com a família. Dentro do prazer está a família. Eles, em nome do prazer, não querem ter filhos. Rejeitam família, né? É trabalhar para buscar dinheiro, porque dinheiro pode dar prazer. Então, essa é a busca. Essa é a ideologia do movimento. E não traz nenhum bem, porque o homem não foi feito para viver só, né? A solidão, a sensação de ter sido usado e abandonado como um objeto, né? Você ser visto como o quê? Um parquinho de diversão? Não tem condições, né? Porque o homem tem alma, tem coração, tem sentimento. E o sexo tem que estar ligado a isso. Até porque gera pessoas. Então tem que estar ligado a um comprometimento, tem que ser dentro de um casamento, com amor, né? A ideia de liberdade, eu faço isso quando eu quiser, com quem eu quiser, também não traz. Não vincula o homem a nada. Deixa ele num vazio. E outros questionamentos surgirão, né, disso. Uhum. Antes de continuar, Andréia, gostei muito dessa colocação, porque toda essa liberalidade traz um vazio de alma, né? E essa busca desse poliamor, na realidade, seria uma busca de um amor que não foi conseguido de verdade. Então se cria essas... E geralmente são pessoas que foram abusadas, que foram não somente física, mas mental, emocional. Então tem todo um psicológico por trás, né? Sim. E essa busca de direitos, entre aspas, é uma coisa assim, o que era no passado, lá em 1920, quando isso começou, era um absurdo, em 1960 foi aceito. Daí, o que em 1960 era um absurdo, hoje em dia está sendo aceito. Então, isso é o perigo desse busca desses direitos. É porque ao longo da história isso vem em ondas, né? Vem em ondas, assim. Começa lá atrás, tinha um tal de Marquês de Sardes, um maníaco sexual obsceno, uma coisa horrorosa, né? Esse camarada lançou essa ideia, começou a questionar. Nós estamos falando aí da década do século XVII. Olha só. Do século XVII. Então, você imagina. Daí entram outros, que são os iluministas, né? Eles entram com essas ideias. E esse debate acontece no campo da filosofia. Começam a filosofar, né? Até que existe a necessidade de legitimar tudo isso. Então é preciso entrar e criar políticas públicas que venham a legitimar, que venham a liberar, com uma ideologia de gênero, né? Que venham a legitimar todas estas coisas. Só que agora, quanto ao dano que isso vem a causar para a sociedade, é terrível. Imagina, né? Com relação a filhos. Elas têm uma negação, elas negam profundamente a própria sexualidade. A feminilidade é negada. Eles têm como vergonha a feminilidade. Elas não querem nem ter filhos. Querem ter filhos por fertilização in vitro, né? Ter filhos por proveta lá. Imagina. E daí comprar criança assim, ter uma criança, descartar, porque o aborto até o 9º mês, descartar quando bem quer entende. Então eles não têm fundamento, eles não se baseiam, não têm uma base. Não tem uma base. E o que o homem vai fazendo? Se degradando e se dilacerando a ponto de
de deixar de parecer uma criatura humana, perder todo o perfil de um ser humano. A imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Eles perdem totalmente, então. Então não tem como ser feminista e cristão ao mesmo tempo. Absolutamente não. Não, tem que descartar isso. Impossível. Irmã, aqui, ó, tem muitos jovens, né, que se dizem feministas e nem sabem o que é isso, Certo. né? Uhum. Será que é só mais uma onda? Tipo, aquelas meninas que se vestiam de emo, pintavam cabelo, dancinha. Será que o feminismo é apenas uma onda ou nós ainda vamos sofrer um bom tempo aí através desse... Não é uma onda. Ele vem para se perpetuar, né? E o TikTok, os emos e toda essa coisinha aí, as dancinhas e esse maneirismo e essas manias e essas coisas, é uma espécie, faz parte do doutrinamento. Vamos dizer assim, é o lado didático do movimento, porque eu danço TikTok, eu faço esse gesto aqui, você também faz. Ah, você conhece aquela dancinha, eu também, isso liga, agrupa, né? Eles se agrupam, eles se ligam, eles criam uma cumplicidade dentro de tudo isso, né? E daí é muito fácil esse grupo defender, é fácil lançar ideia num grupinho desse. Lançar uma ideia que eles desejem. E aí eles entram a defender isso também. Nós temos que entender que no Brasil, jovens de 16 anos votam, tem vez e voz. Então é preciso doutrinar, agrupar, e é uma didática. Porque, principalmente nessa fase de adolescência, eles têm uma necessidade de pertencimento a um grupo. Exatamente. E geralmente é um grupo que seja radical. Radical, exato. E tem uma ideologia, né? Algo novo, algo que libera aquilo que eles têm por dentro. O pecado é intrínseco no homem. Então libera o que eles têm lá dentro. Aí começa, é muito fácil, é uma didática, entendeu? O TikTok, o jeitinho de vestir, os modismos, as manias, né? E daí entra um youtuber nesse grupinho ali, que fala essa linguagem, que junta, que agrupa, que congrega esse grupo. E é assim que é muito fácil entrar, eles partirem para a ideologia de gênero. Minha neta, estudando num colégio em Curitiba, ela estudava num colégio católico em Curitiba, Sagrado Coração. E um dia ela chegou em casa, uma apostila de geografia. Eu olhei no rodapézinho lá, famílias. Tá falando alguma coisinha, um ponto sociológico, assim, não sei por que estava lá. Aí, famílias. E apareciam 2 mulheres, 2 homens, sabe, ali. Eu falei para ela, disse, minha netinha, o que é isso aqui? Por que isso aqui na família é um homem, uma mulher, uma criança? Ela disse, não, vovó, isso não é mais assim. Pode ser 2 homens com uma criancinha que eles adotam, pode ser 2 mulheres, né? E aí elas assistem, por exemplo, o Felipe Neto, aquele youtuber que faz um doutrinamento pesado a respeito disso. Então, e o feminismo, ele entra aí, nesse viés também. As meninas hoje já entendem que elas não podem se submeter a ninguém, que elas têm que ter filhos, casar, nem pensar. O feminismo, essas manias, esses costumes, vêm para agrupar e aí o movimento entra fazendo o doutrinamento. Queridos, eu quero dizer para você que se você gosta desse tema, se tem alguém que você acha que precisa, que vá, né, vá tocar em alguém que precisa ouvir isso, sabe? Porque é um tema muito importante. Existem muitas crianças hoje, jovens, adolescentes, que estão colocando um post-it na testa, dizendo que é feminista e nem sabe o que está por trás. Então, lance, curta a nossa página, mande esse recado, faça seus filhos, seus adolescentes assistirem, para que eles vejam o que está por trás daquilo que eles seguem, daquilo que eles dizem ser, e às vezes é só da cabeça mesmo. Amém? Eu estava pesquisando alguma coisa sobre isso, e lá no começo, lá nos idos de 1920, na época de Lenin, teve essa Alessandra Kollontai, que foi a primeira a colocar essas coisas em livros e escreveu algumas coisas. E ela foi na época da guerra, os homens estavam em guerra, então Lenin entrou nessa para a força de trabalho feminina. Então,
colocou as mulheres, aceitou toda essa revolução, esse feminismo da Alessandra e colocou. Mas a história disse que alguns anos depois ele teve que voltar atrás. Não por causa de ser cristão, de ter se convertido, de ter visto que... Mas porque ele viu que realmente a Rússia virou uma bagunça total. E a sociedade estava desregrada, ele não estava mais conseguindo controlar jovens e adolescentes, então ele teve que voltar atrás. Então é uma prova histórica de que todo esse movimento de sexual liberdade que está enrustido no feminismo não vinga sociologicamente, muito menos espiritualmente e emocionalmente, né? Mas, irmã, nós temos que alertar os nossos jovens. Porque se nós não fizermos a nossa parte, os outros fazem, que nem a pastora está falando, o Felipe Neto. Exatamente. Ele vem e faz. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? E a igreja tem que trazer para dentro da escola dominical, ela tem que trazer para os grupos de discipulado essas questões. Sim. Né? Sabe? Tem que trazer essas questões, mostrar o ponto de vista bíblico, o que Deus pensa disso, o que Deus quer disso, como é que Deus quer que nós sejamos, e mostrar a pecaminosidade desse tipo de não cabe no cristianismo. De maneira, até porque o feminismo ele é contra o cristianismo. Absolutamente contra. Eles nos têm por fundamentalistas. Eles dizem que o cristianismo, pra você ter uma ideia, a base deles, o cristianismo é o câncer da sociedade, que tem que ser extirpado. Então, eles trabalham com isso, assim, a ideia de desconstruir essa sociedade formada pelo cristianismo, por esse Deus moral, por essa religião judaico-cristã, esse cristianismo judaico-cristão. Eles têm que desconstruir tudo isso, tudo. Então, como é que uma mulher cristã, um crente, um cristão, pode ser feminista? Como que um crente pode participar, pode ser um dos componentes, por exemplo, do LGBT? Como? Verdade. Eu peguei uma frase dessa Alessandra Kollontai de um livro dela. Vamos ver o que a irmã vai comentar. Aspas dessa mulher. O casamento é revolucionado, a família deixa de ter necessidade, a família é inútil para o Estado, porque afastando as mulheres para um trabalho útil à sociedade, ela não é mais útil para os membros da família, não precisa da família. Na medida em que o Estado se encarrega progressivamente da educação de suas crianças. Fecha aspas, Kollontai. Outra frase dela. A família é uma opressão. Existe a necessidade de acabarmos com a família. Aberto, não é mais não é embutido. Né? É uma bandeira. É uma bandeira que eles têm. Eles estão embandeirados com esse propósito. Imagina, a família é a célula, vamos chamar assim, a célula máter da sociedade. Né? É dela que sai tudo. É uma necessidade humana. Por que Deus... quando criou Adão, ele disse, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando o Senhor fala para Adão, far-te-ei uma ajudadora, ou em outras traduções, uma mulher idônea, que esteja como que diante de ti. Né? Que esteja como que diante dele. E entrega aquela mulher para Adão e diz, crescei, multiplicai-vos, e dominai a terra. Dominai sobre todas as coisas. Então, você veja que coisa mais linda. E Deus entrega essa missão à família. Porque existe a necessidade de vivermos em família. É uma necessidade. Até dentro do cristianismo, por causa do pecado, nós sabemos que existem conflitos e problemas e dificuldades. Inclusive, eles usam as falhas, os erros nas famílias, os problemas familiares, as questões familiares negativas, eles usam para defender a tese deles. Que a família é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Mas não. Até nos defeitos que tem dentro de uma família, nos problemas que tem dentro de uma família, é um acerto disso, é conviver com isso, superar, perdoar, superar, é que faz da gente um ser humano melhor. É aí que está o nosso desenvolvimento.
né? Porque nós nascemos, somos criança, depois somos adolescentes, depois adultos, e a nossa mente, ela avança, ela evolui, né? Mas como? Humanizando, sensibilizando. Porque se não for o amor, como é que nós vamos viver? Verdade. Sem sensibilidade, sem amor, como que vai viver? E aonde que tem que ser o treino? Tem que ter uma família. Então a felicidade, esse bem-estar, esse prazer que eles buscam, eles só não sabem um segredo. Está justamente nos relacionamentos, na necessidade que nós temos de ter uma família, é aí que está a felicidade. Eu tenho acompanhado um estudo de um pastor, e ele falou assim, ó, Deus fez Adão, né? E fez com que ele sentisse falta, por isso que ele não fez a Eva antes. Ele fez que ele sentisse falta de algo. Claro. Então, quando nós nascemos, nós sentimos falta de algo que é só o Espírito Santo de Deus que pode completar. E quando tem o Adão e a Eva, o Espírito Santo diz que são só uma carne. Exatamente. Né? Então, elas estão procurando uma felicidade fora disso. E não existe uma felicidade fora disso. Exato. Né? A felicidade está na família, está na união, porque Deus já determinou isso. Então, o que vem essa revolução, esse feminismo? Impor dentro da cabeça das crianças, dos adolescentes, que isso não é assim. Não é dessa maneira. É claro. Não é com a família, não é com... Você consegue preencher esse teu vazio com outras coisas. E não consegue. Perder o vinho, desvincular, né? Você imagina desvincular assim, arrebentar. Meu Deus, isso aí é uma necessidade natural. Natural. Você precisa de um outro ser cúmplice teu. Você precisa de alguém que te conhece de verdade, porque senão você não desenvolve nem percebe seus erros. Sim. Né? Você precisa daquele irmão que aponte o dedo para você. Faz parte da construção de uma vida melhor. Sim. Nós temos que ser purificados. Nós nascemos brutos e temos que ser purificados. Né? Nós temos que ser aperfeiçoados. E como é que vai ser isso se não houver relacionamento? Mas relacionamento próximo, um vínculo. E por que melhor que consanguíneo? Né? Então é preciso ter isto. Uma família, ela tem uma... É interessante, coisa mais linda. Uma família, ela tem uma personalidade. Né? Verdade. Famílias têm uma causa. Famílias têm uma personalidade. Família tem um caráter. Certo? A família tem... Ela tem amor ali. Então, você viu que nós somos aperfeiçoados assim num grupo? Por que Deus... Aí ele nos coloca dentro da igreja, que é uma família também. Porque nós vamos viver com essa família até que a morte nos separe. Porque quando a morte nos separar, nós vamos para a eternidade viver com uma família que é a família do povo de Deus. Nós estaremos com Deus lá. Ali é Deus e esse povo, essa Sião maravilhosa que vai se reunir. Né? Então você veja que sempre Deus foca nisso. Ele mesmo fez um ser à sua imagem e semelhança. Né? Olha isso. O nosso lindo, Criador, né? fez um ser à sua imagem e semelhança, que somos nós. Ele habita em nós. Ele nos aperfeiçoa. Glória a Deus. Então, essa mesma relação que ele tem com a sua igreja, nós temos que ter com a nossa família. Porque vai faltar alguma coisa e vai chegar... Imagina, o ser humano já tem um vazio que é a falta de Deus. Você imagine o vazio da falta de amor legitimado na família. No relacionamento familiar. Como é que fica? Vai acabar. Não, Rivotril é pouco para tomar. Sabe, Gardenal, porque não tem como você conviver. É triste. Verdade. Triste? Posso colocar mais uma pimentinha nessa conversa aí? Vamos chegando assim a mais modernidade, há poucos anos. Daí veio a Judith Butler, né? E daí veio também a Simone de Beauvoir. Então, o que elas falaram? As frases que eu pincei de falas dela, de livros, assim. Não se nasce mulher, se torna mulher, é uma delas. Temos que lutar contra a natureza humana biológica. Meu Deus. Outra frase. A biologia não é um destino. Nós precisamos fugir deste destino biológico.
Então, são pessoas, e ela mesma disse, eu não aceito ser mulher. Meu Deus. É, uma frase que ela falou no final de um livro dela. Eu não aceito ser mulher. Eu acho que isso é terrível, porque, meu Deus, como é gostoso ser mulher, gente. Mulher, imagina, nós somos, é lindo. É lindo. Né? E a falta, você vai comentar sobre isso e sobre um segundo ponto, que é a falta do entendimento bíblico da submissão da mulher. As igrejas, muitas vezes, não ampliam isso. Dividir debaixo de uma mesma missão. A família é submissa uns aos outros, porque estamos todos debaixo de uma missão. Então, é maravilhoso ser mulher. Como que vem dessas duas, essa Simone de Beauvoir, essa Judith Butler, lutar contra essa natureza humana biológica que Deus nos fez? Salmo 139 diz, né? Uhum. Ainda no ventre ele nos fez, nos criou. Então, vamos passar a bola para a irmã pastora comentar. Primeiro que é uma ação contra a natura, vamos chamar assim. Como é que eu vou contra a própria natureza? Mas vamos lá na raiz desse pensamento aí. Vamos na raiz desse pensamento. É aquela coisa, a ideia assim de que a minha mente está dentro de um corpo, mas eu posso separar essa mente desse corpo. Certo? Então, aquela ideia lá do Descartes, eu penso, logo existo, então eu vou viver o que eu penso. Então, por exemplo, eu penso é defender a paranoia. Eu penso que sou um cachorro, eu sou um cachorro, eu tenho direito, por que não, de fazer xixi lá no poste? Misericórdia. Copular no meio da rua, latir, fazer as necessidades fisiológicas ali na calçada. Eu sou um cachorro. Se eu penso que eu sou um cachorro, eu tenho esse direito de ser um cachorro, porque eu sou o que eu penso. Certo? Verdade. Eu sou o que eu penso. Então, eu existo porque penso. Eu não existo porque sou e estou numa matéria. Prova de que eu existo é justamente eu ocupar uma matéria. Como é que eu separo um corpo, a mente de um corpo? Que loucura. Aí, então, com essa ideia, eles podem negar, você viu? Eles questionam tudo. Então, eu posso, por que ser mulher? Eu posso não ser uma mulher. Inclusive, os adolescentes agora, eles desenham um monstrinho que tem uma orelha na testa, um narizinho na barriga e tudo assim. Já viu esses bichinhos que eles desenham ali? E se identificam, dão um nome para aquele avatarzinho ali que é todo deformado. Eles dizem assim, isso sou eu. Não o que eu vejo no espelho, mas o que eu quiser ser. Então, né? Ótima colocação essa, pastora. Entendeu? Ótima colocação, porque jamais, né? E o que é pior? Aí tem que virar... Porque ele não pode viver com isso sozinho, lá, viver loqueando desse jeito, assim, pirado. Ele tem que transformar isso em lei. Então, criam-se políticas públicas de direito de viver dessa maneira. Inacreditável, né, pastora? Uma coisa assim, até... E as demais pessoas têm que olhar e dizer, é um cachorro. Dizer, oi, totó. Au, au. Você tem que enlouquecer junto. Se você não enlouquecer junto, então você é criminoso, preconceituoso, que está discriminando, e porque você acredita que não é assim, você não tem direito de dizer isso. Você não pode dizer que não é um cachorro. Você tem que dizer que é um cachorro. Porque então você é um preconceituoso, cabeça fechada, não tem visão. Mas por que você não é um cachorro? O cristão responderia, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou isso aqui que está no espelho. Então você é fundamentalista. Porque você não afrouxa. Você está lendo e fica ali no que você leu, e é aquilo que leu, e eles não entendem que a Bíblia é tão complexa, né? Mas eles entendem que nós ficamos no quadrante da letra e do papel, então nós somos fundamentalistas e não podemos entender que ele é um cachorro. Ele decidiu ser um cachorro. Certo? Que dó, que pena. Que pena, né? Que dó do totó. Um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus chegar a esse ponto é muito triste. É triste. É degradante, muito triste, né? Degradante. Aqui foi colocado assim, e é meio perigoso, mas assim, essa pauta feminista, ela está, tanto a ideologia de gênero, tudo isso, ela está envolvida com política, digamos, política de direita, política de esquerda. Por que ela tem que se envolver com política? Por que ela precisa? Porque ela precisa legitimar isso. Como é que ela vai legitimar, legalizar isso?
Então precisa da política. A política existe, a esquerda, o movimento... Porque nós temos dois... O mundo se divide em dois braços. Dois caminhos. Dois caminhos. É conservadorismo e o socialismo, né? Esquerda e direita. Tanto que no mundo lá tinha dois blocos, né? Hoje em dia não existe mais dois blocos, acabou. Aham. Não tem mais, a humanidade não está mais dividido em dois blocos. Socialismo e capitalismo, não existe mais isso daí. A coisa já andou. Então, eles têm que, para poder legitimar isso, eles precisam da política. E qual política? A da esquerda. Você precisa entender que ela nasce dessa ideologia, ela nasce desses ideais, né? De liberdade. Eles dizem, fica bonito, fica romântico quando você fala liberdade, igualdade, né? Que mais? Tornar isso um direito. Somos todos iguais, né? Todos iguais. Mas a grande verdade é que o comunismo, a esquerda, ela não está preocupada com o que você vai comer, o teu estômago. Eles estão preocupados com as ideias. Certo? Porque eles querem fazer um mundo bissexual. É a farra, entendeu? É a farra. O mundo bissexual é um mundo onde não existe mais limites, proibição nenhuma. Não tem limite. limite. Tem censura. Não tem censura, não tem proibição, não tem limite nenhum. Inacreditável. Pastora, as mulheres cristãs querem saber: direito conceptivo, aborto, fim do casamento monogâmico, isso tem algum respaldo cristão? Nossa. Bíblico? Elas querem saber se Deixa eu responder aqui. Na Bíblia existe alguma coisa que elas possam abortar, podem separar, podem casar com outra mulher. Meu Deus do céu. Sem condições, né? Deixa eu responder com os versículos que eu peguei aqui. Sobre o aborto. O direito conceptivo. Eu tenho o direito de não conceber. Eu tenho o direito, inclusive, de me desfazer. Já foi mencionado, já foi colocado no Congresso Nacional, já foi para o Senado, foi lei que tramitou no Congresso. O direito de aborto até o 9º mês. Sabe como é que é isso? É descartar o filho. Descartar. Se o médico vê que com 5 meses ele consegue tirar dali e botar e fazer viver, ela tira. A hora que ela quiser. Misericórdia. O que é um aborto até o 9º mês? Que já tramitou isso daí, hein? Já foi lei tramitando lá. Aborto até o 9º mês. Eu descarto a criança a hora que eu quiser. Meu Deus. Se o nenê pode nascer prematuro, pode, então tira da minha barriga aí prematuro mesmo, porque dê para outra pessoa, eu não quero. Eles cogitam a ideia de um banco de crianças para eles escolherem. Já existe na Europa. Tá? Banco de crianças para escolherem e adotar quando quiserem. E o aborto, elas entendem assim, como, aquela ideia de separar a mente do corpo, esse é o meu corpo. É o meu corpo, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Eu não quero uma gestação. Então aconteceu, porque de sexo eu não vou parar de fazer mesmo, nem usei camisinha, estava bêbada, não pus a camisinha, estava drogada. Que droga também pode, tá? Então ela engravidou. Ela pode interromper essa gravidez a hora que ela quiser, porque ela tem direito no seu corpo. Eu vou ler uns versículos bíblicos aqui para que as mulheres cristãs ouçam e as não cristãs também. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Não matarás. Matar um filho é uma coisa... Não tem nem como qualificar uma coisa dessa. É inaceitável. Inaceitável. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Olha, né? Veja esse versículo aqui, então, Salmo 139, versículo 15 e 16. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Olha que coisa linda. E entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de que qualquer um deles existisse.
Então você veja, nós cremos em Deus. Nós cremos no Senhor. Olha que lindo o que esse salmista aqui diz. Eu fui entretecido no ventre, teus olhos estavam sobre mim, no ventre materno. Deus chamou Jeremias desde o ventre. Desde antes da fundação do mundo, chamou Jeremias. Né? Viu ele no ventre materno, trouxe ele de lá. Então, não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Então, cada gestação, cada bebê, cada gravidez, ela é a vontade de Deus. E Deus está vendo, ele está vendo uma pessoa e não um embrião. Não um embrião. Né? Então, a ignorância, a cegueira é tão grande que eles veem um embrião, uma coisa disforme, sem cérebro, e matam. Não é uma pessoa. Né? Mais um versículo me permita aqui. Salmo 71, versículo 6. Desde o ventre materno dependo de ti. E me sustentastes desde as entradas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Olha que coisa linda. Lindo, lindo. Lindo. Como que alguém aborta? É porque não conhece o Senhor. Não conhece. Não conhece a verdade. Elas dizem, né? Meu corpo, meu direito. Meu direito. Mas elas esquecem que dentro tem uma criança, tem uma pessoa que tem seus direitos da vida. Exatamente. O direito da vida. Direito da vida está dentro dela. Então, Sim. Como que ela pode pedir um direito e matar o direito de outra pessoa que está ali vindo? Exatamente. Né? É um absurdo. Ela vê o corpo dela. E é uma coisa cega, porque ela vê o corpo dela, mas ela não vê um outro ser dentro do corpo dela. E é algo tão lindo. Eu tenho 2 filhos, coisa mais linda. E é algo assim tão lindo, a gestação, você sentir que tem um ser, alguém dependente de você dentro do teu ventre, é algo assim maravilhoso. E depois tem aquela outra afirmação também, que as mulheres fazem aborto. O Lula esse tempo disse assim, elas fazem aborto até com agulha de crochê e depois morrem. Quantas morrem porque fazem o aborto sozinha? Mas aí é uma outra questão, né? De ignorância, de cegueira, que são coisas que acontecem no mundo. Assim, ele quis dizer, politicamente é mais fácil promover essa matança do que fazer uma política de conhecimento, de ensino, de mostrar a verdade sobre a vida intrauterina. Então, são os absurdos desta política. E essa é outra coisa para discutir também, né? Por exemplo, na Europa, eles pegam o drogado, injetam a droga nele para ele não se machucar, garroteiam o braço, injetam a droga nele para ele não se machucar, e aí vendem, a droga é aberta, então eles mesmos drogam. Tem postos onde vão lá, tipo posto de saúde, que vai lá se drogar, tiver overdose, é socorrido, e assim a drogadição aumenta e aumenta, e vai, e isso não leva a lugar nenhum. Então, se as mulheres estão matando seus filhos, então vamos matar para ajudar elas. Como é que fica isso? É absurdo. É desvalorização da vida. Então é um argumento furado também. Então vamos ser uma sociedade assassina? Então a gente, dando uma breve recapitulada aqui, pelo que a gente está vendo, não tem nada de bom nisso. Não. Desestrutura familiar, desregramento, filhos psicologicamente desestruturados. Aí já entra marginalidade, já entra... Não tem apoio familiar, não tem pai e mãe que possam dar apoio, não tem uma figura feminina e masculina, mas se prega feminismo e machismo em vez de feminilidade e masculinidade, que é tão lindo, Deus que fez, né? Exato. Deus nos fez homem, mulher, e até surgiu aquela encrenca toda por causa do rosa e azul, né? Sim, mulher é mulher, em todo o seu sentido máximo de ser, e o homem é homem. Com certeza, com certeza. Como é que vamos dizer igualdade? O homem é igual à mulher? Não pode ser igual, não é. Veja bem, um dos direitos que elas conquistaram, das feministas, foi o direito à maternidade. Vamos por aí. Direito à maternidade. Licença maternidade. Licença maternidade. Licença maternidade. Isso. Então, a mulher ela tem que trabalhar no mesmo emprego, não tem diferença do homem e da mulher. Ela pode trabalhar, trabalha numa lanchonete lá, encosta o caminhão de refrigerante. Imagina uma menina que está lá com uma cólica menstrual, daquelas umas
sabe, daquelas perdendo sangue aos borbotões, né? E aí chega lá e descarregar a grade de um monte de coisa, não dá, né? Por que será que não dá? Porque acho que não somos iguais, bem iguais. Fisicamente já não somos, né? A mulher tem que... Começaram, quando pleitearam essa licença maternidade, que a mulher tinha que trabalhar. Conseguiram que a mulher... O direito da mulher de trabalhar. A humanidade teve tempo de ignorância, assim, mas que não é bíblico. A Bíblia não proíbe nada disso, pelo contrário. Quando a gente vai lá em Provérbios, capítulo 31. Versículo 10, aquilo é uma mulher trabalhadora, arrojada, uma mulher lutadora, uma mulher trabalhadora, uma mulher independente financeiramente, uma mulher que examina uma propriedade e compra, né? Então é uma mulher arrojada, uma mulher... Aquela é a mulher que Deus quer. Nenhuma mulher deve ser inútil, nenhuma mulher deve ser burra, nenhuma mulher não deve ser desinformada, absolutamente, né? Pastora, biblicamente, nesse mesmo fio aí, já para a pastora me responder, biblicamente, a mulher, ela é inferior ao homem? Na Bíblia, a mulher, ela é inferior ao homem ou ela veio... De jeito nenhum, de jeito nenhum. É aquilo que nós falamos, Deus fez a mulher para estar junto com Adão. Ao lado. Se ela fosse inferior, ela seria feita de uma outra matéria que não é a mesma que Adão, certo? Ela não seria de carne, osso, teria sangue, cérebro, nervos, músculo, alma, espírito. Ela não teria nada disso. Então ela seria inferior ou superior. Mas o Senhor fez dois seres da mesma matéria. Sim. Né? Agora, o que não conseguem entender, e que é ridículo, quer ver? Eu vou pegar um ponto ridículo neles. Eu tinha vontade de gritar isso Eu tinha tanta vontade de dizer isso. Tem um livro chamado Admirável Mundo Novo. Já viu esse livro? Já vi, mas eu não... Admirável Mundo Novo. Então, esse livro é o cume da ideologia socialista. Então, nesse livro, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Nessa sociedade, né? É uma utopia. Uma sociedade utópica, assim, mas todo mundo ali é absolutamente igual. Então, trabalha... Por exemplo, numa cozinha, tem o chefe e ao lado do chefe tem o auxiliar lá de cozinha. Esse auxiliar de cozinha também tem um faxineiro. Porque não dá para fazer, para a cozinha andar bem e fluir, tem que ter essas três categorias ali. Só que todos ganham a mesma coisa, são absolutamente iguais. Bonito, né? São absolutamente iguais. Mas o chefe é o chefe, o auxiliar é subordinado ao chefe e o faxineiro é subordinado ao auxiliar. Então, existe uma hierarquia, né? Aí, engraçado, por que se na sociedade eles mesmos veem assim? Porque no comunismo tem o presidente, não tem? Depois tem os subalternos ao presidente. E o funcionalismo, não tem? Então existe diferença. Existe uma diferença, uma qualificação e funções diferentes. O homem e a mulher são iguais dentro da organização da família. Só que existe para organizar essa família, tem que ter uma liderança. Então, não é a superioridade do homem, mas o papel de liderança na missão família. Entendido. Né? Então, o homem não é diferente. A Bíblia nunca colocou o homem acima da mulher, jamais colocou o homem acima da mulher. Mas ambos juntos. Tanto que a Bíblia não apoia a violência à mulher. Diz lá, né, nas cartas de Paulo, trate a sua mulher com respeito, não seja agressivo com ela. Diz lá, né? Que deve tratar ela com respeito, com carinho, com amar. Jesus, respeitar, amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que eles não querem aceitar são as diferenças. Um homem, ele não é... Ele é diferente na sua identidade com a mulher. Né? Ele é diferente na identidade dele. Qual é a identidade de um homem? Um homem, ele é, por natureza, protetor. É a natureza dele. Ele é provedor. É um viés natural dele. Né? Agora, a Bíblia nunca disse que a mulher tem que ficar... Sabe o que acontece? Que os textos bíblicos são escritos numa época, datam de uma época, onde a sociedade estava armada de uma maneira... A sociedade estava armada a partir da liderança masculina. Você imagina, naquele tempo, as guerras não eram feitas com tiro de pólvora, não. Era na espada, no braço.
Corpo a corpo. Corpo a corpo, aquilo ali. Então, quem é que... E haviam guerras constantes, eles viviam debaixo da ameaça de guerra. Uma tribo invadia a outra, uma nação invadia a outra, porque tinham que tomar terras e expandir seus reinos. Quem é que ia para esses combates? Não eram as mulheres. As mulheres não tinham condições de fazer esse combate. Naquele tempo, não. Não tinha a menor condição. Exigia força física. Então, quem fazia era o homem. Quem é que quando eles saíam, as cidades eram fechadas, muradas. Quando eles saíam de dentro das cidades e iam lá fora para a lavoura, quem é que tinha que ir? Eram os homens. E se as mulheres estivessem na lavoura, tinha que ter homem guardando. É natural que eles tinham a liderança da sociedade ali, né? Então, quando a gente lê os textos a respeito da mulher, nós estamos falando daquela... Tem que lembrar que é aquela sociedade ali. Aquela cultura, aquela sociedade, aquela época, né? Mas quando você entende a mente de Deus nos salmos, nos livros, meu Deus, nós vemos que a mulher ela pode ser uma... a mulher do coração de Deus, ela é independente. Ela é autônoma, certo? A casa dela está toda estocada pelo trabalho dela. A casa dela tem tudo por causa do trabalho dela. O marido dela se assenta com os anciões da cidade, no meio dos grandes da cidade. E isto graças a ela. Então mostra a dependência um do outro. Aonde que a mulher é inferior ao homem? Ela é auxiliadora. Não é? Uhum. Muitas distorcem essa palavra, auxiliadora. Por que no livro Adorável Mundo Novo, um auxiliava o outro? Claro, que aquele que era no livro Admirável Mundo Novo, aquele que era lixeiro, ele vai ser... São castas. Aquela casta dos lixeiros vai ser sempre lixeiro, para sempre lixeiro, e satisfeitos como lixeiro, eles não eram rebaixados por ser lixeiro, por juntar lixo. Aquele que era médico vai ser sempre médico e vai ser satisfeito na profissão como médico, mas vai ser sempre médico. E em cada profissão existiam os subalternos perfeitamente felizes de estar subalterno. O que é a palavra submissão? É sobre uma missão. Sobre uma missão. Então, se a mulher está enganjada na missão da família, existe uma hierarquia ali, até porque tem filhos pequenos que ainda não sabem viver. Então, por que é que não pode ter essa ideia dessa hierarquia dentro de casa? Se eles admitem ela na sociedade. Sim. Inclusive, falando sobre esses direitos da mulher, que elas, né, existe uma coisa muito contraditória ali, né? Porque nos grandes movimentos de rua, digamos assim, feministas, e até conversamos um pouquinho aqui antes, elas defendem a mulher, mas vulgarizam o corpo, mostrando. Elas pedem direito conceptivo pedindo aborto. É meio contraditório. Elas pregam poliamor quando, na realidade, querem um amor. Então, elas pregam o direito de expor o corpo, ao mesmo tempo combatem o assédio sexual, né? Então, pregam o fim do casamento monogâmico, mas reclamam que só no país aqui temos uma média que eu estava lendo, 5 milhões de crianças com a sua certidão de nascimento sem o nome do pai. E elas pedem que os homens assumam a família, mas estão ali pregando esse casamento poli, né? Uhum. Então, é tão contraditório. Viu? Então, não tem base. Estão perdidas. Por quê? Porque é uma utopia contra a realidade. A ideia é essa, é destruir a realidade. Elas sabem que é destruir a realidade. É desconstruir aquilo que é realidade. Porque não tem apoio. Não tem... Criar confusão, né? Criar confusão. Tanto que as conquistas, aquilo que elas já conquistaram, você vê que não se apoia, né? O que elas já conquistaram, em muitas das conquistas das feministas, não tem apoio, não tem base, não tem apoio. Não dá certo no final. Na aplicação não dá certo. Quando aplicado não funciona bem. Né? Qual seria o melhor conceito para o movimento feminista no seu ponto de vista? No meu ponto de vista? Sim. Eu acredito que é um movimento utópico, é um movimento degradante, porque degrada o ser humano enquanto ser humano. É um movimento contra a natura, porque é contra a natureza, que é a feminilidade. É um movimento paranoico,
Totalmente paranoico. Porque vive, né? Não aceita a realidade e a verdade. Não tem verdade. É um movimento paranoico. Então é isso. É um movimento totalmente sem base. Sem base e paranoico. Totalmente paranoico. Vamos sintetizar. É um movimento paranoico. Paranoico. E a gente as mulheres cristãs, né, que tentam viver a feminilidade dentro do casamento, são vistas como extraterrestres, né, nesse hoje em dia. Sim. Olha, a Bíblia diz assim, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavra tremenda. Isso verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Como é que eu posso viver aquém da verdade? Como é que eu vou filosofar para desconstruir a verdade? E daí de uma filosofia, que é uma filosofia, que questiona aquilo que existe, que questiona o que é, que questiona o que existe, o que é. A filosofia é isso. Então, com base numa filosofia, eu crio um movimento e decido desconstruir a vida. Destruir a vida. Fazer um novo modelo de ser que não é mais humano, que deixou de ser humano. Que não é humano. É um ser que eu não sei que nome vai ter depois. Né? Não pode ser ET porque está na Terra. Então eu não sei qual é o nome que vai ter essa espécie que eles querem criar. Porque são deuses, né? Eles são deuses. Então é uma coisa sem condições. Conhecereis a verdade vos libertará. É preciso saber a verdade, que o povo entenda e conheça a verdade. Esse é um papel fundamental da igreja. E a verdade se estende a tudo. Porque Cristo é a verdade. E Jesus é a verdade, assim, mostrando a verdade sobre... Ele mostrou a verdade sobre mim. E é essa verdade sobre mim, quando eu vi quem eu era, que começou a transformação. Então o povo tem que entender a verdade sobre todas as coisas, sobre os pilares da sociedade, a verdade política em que nós estamos inseridos, né? A verdade no judiciário, no legislativo, nós temos que entender a verdade. E ser libertos do mundo que perece, de tudo isso que perece. Tudo isso aí vai perecer, que não tem nem sustentação. Então tudo isso perece. Nós temos que ser libertos disto que perece e viver a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ter um caminho. O nosso caminho tem que ser a verdade. O nosso caminho tem que ser a justiça. O nosso caminho tem que ser o que somos, o que é. Primeiro, aceitar o que somos. Nos vermos como tais. Você é uma mulher, você é uma mulher. Isso não te desmerece de ninguém. Não te faz menos que ninguém. Mas você deve entender a beleza de ser uma mulher. Né? Aquele lá é um homem. Tem que entender a beleza de ser um homem. Né? E viver o caminho. Então, esse é um caminho. Caminhar na verdade é um caminho. O caminho chama-se... Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Se você caminha dentro do que é certo, você está seguro. Você caminha, você conhece a verdade, você é liberto. E se você quiser viver, é com base. É liberto, conhecendo a verdade. É o único jeito de poder viver, de fato. Então, o que todos esses movimentos são? Morte, destruição, dor, aflição. É pura aflição. Eu tive um primo que ele era um transexual. Ele era transexual porque ele sofreu abusos horríveis na infância. E se transformou num trans, colocou silicone, fez tudo aquilo lá. Engraçado, né? A história do tanto preconceito. Meu avô era baiano, nordestino, um homem que não estudou, aprendeu a ler sozinho. Né? E quando ele voltou para casa, ele voltou todo daquele jeito que ele estava, né? Ainda não estava transformado, não tinha colocado todo aquele silicone, mas chegou em casa visivelmente uma moça. Meu avô abraçou e disse, não importa, é meu neto. E recolheu ele para dentro. E amou ele foi recebido em casa. Depois ele foi para a Europa, se transformou, tudo mais, e voltou. E foi recebido na família. Sentava-se na mesa com todo mundo, porque diziam, esse aqui, dentro dele, meu avô dizia bem assim, aí dentro está o José, meu neto. Como é que eu vou descartar? É o José, meu neto, que está ali. Então, eu cresci no Brasil, sou brasileira, apesar de ter morado um tempo num outro país, mas eu sou brasileira.
né? Graças a Deus, que eu amo o meu país. De criança, na minha infância eu ia em Curitiba, a gente ia assistir, não era museu evangélico, ia assistir o Carnaval de Rua em Curitiba. Tinha uma escola de samba chamada Não Agite. Eram só homossexuais que desfilavam ali. Enorme. Era aplaudido, era muito bonito, as fantasias. Lembra? Tinha um homem chamado Clóvis Bornai. Desfilava as fantasias, era aplaudido. Eu nunca vi ele tomar uma pedrada, uma paulada, já viu? Nunca vi. Curitiba tinha uma travesti chamada Gilda. Que era cartão postal de Curitiba, igual o Óleo Man. Ela passava na rua e ela dava um beijinho, todo mundo que ela achava bonito, ela ia lá e dava um beijinho. Um dia ela deu um beijinho num camarada, o camarada deu um empurrão, ela caiu sentada. Levantaram-se das mesas ali, naqueles bares que tem ali na calçada, se levantaram e faltaram linchar o camarada porque bateu na Gilda. E eram os homens que estavam batendo naquele homem porque bateram na Gilda. Então, o que é preconceito, afinal? Eu acho que é uma construção da ideologia de gênero. Existe. Preconceito existe, racial contra a minha raça, sim, existe. Mas eu acredito que isso aflorou. Eles precisam aflorar, instigar tudo isso para legitimar. Entendeu? Eles precisam instigar tudo isso para legitimar a loucura da paranoia que eles querem implantar. Criando um mundo estéril. E hostil, né? E hostil, porque agora o pobre odeia o rico. Negros estão ficando assim com branco, sabe? Nossa. Homossexuais odeiam evangélicos. Então tá criando um mundo hostil também. Essa fala, eles e nós, se fez um separatismo, né? Eles e nós. Sim. Pastora, eu ouvindo essa conversa, e o meu coração se entristeceu. Com tanta gente cega, né? Com tanta gente que não conhece a verdade, Não conhece a verdade, exatamente. É triste de imaginar essas pessoas, elas precisam de ajuda. Claro. Né? E muitas, ao invés de eles ajudarem da maneira certa, não estão fazendo isso. E da onde que vão poder ter um senso do que é certo e do que é errado, a não ser que vá até Deus? Não tem. Da onde que vai extrair? Não tem. Né? Então, quando a missão da igreja, hoje, nesses dias e nos últimos dias, eu acredito que nós estamos vivendo aqui um final, é uma missão que tem que ser trabalhada muito mesmo. Porque esse povo tem que conhecer a verdade. A verdade. É preciso conhecer a verdade. A igreja tem que trabalhar nas questões atuais. Né? Tem que trabalhar com as questões atuais. Temos que nos renovar assim como eles se renovam, né? Nós temos que renovar, lançar essa palavra. Exatamente. Isso que nós estamos fazendo essa tarde, que tinha que ser feito dentro da igreja. Com slides, com vídeo, sabe, um material. Tinha que ser feito. E eu tentei. A gente vê nas escolas, né? A proibição da Bíblia de falar o nome de Jesus Cristo, mas a introdução da ideologia abertamente. Exato. Separaram a religião do Estado, né? E aí, por consequência, as escolas e tudo mais. Então, todos os setores do Estado não pode de maneira nenhuma religião não tem espaço lá. E engraçado que nós estamos, essa barbaridade toda está inserida num país onde, eu digo sem medo de errar, que nós somos um 80% cristão. Entre católico, evangélico e os outros segmentos do cristianismo. Nós já somos um 80%. Como é que 80% de uma população é subjugada dessa maneira? Não se levanta, né? Nós temos problema como, por exemplo, as divisões. Nós estamos divididos em denominações. Diabo é astuto. Então divide, né? Divide todo mundo, fica difícil. Então um grupo começa a acreditar no feminismo, o outro grupo lá acredita naquilo ali, desconfiguram as igrejas hoje em dia, né? Então, vai dividindo. E assim eles vão ganhando espaço. É uma obra já do maligno mesmo. Vai ganhando aquele espaço. Maligno querendo tirar Deus da humanidade, do centro, querendo tirar Jesus Cristo como Senhor, Salvador, e querendo tirar realmente a presença do Espírito Santo, que é aquele que traz o conhecimento, o entendimento, né? Sim. E Cristo ama a todos, que nem a pastora estava falando do seu vô. Sim. Ele dizia que o neto dele estava ali dentro. Estava ali dentro. Então Deus ele olha para nós
e não vê o exterior, ele vê o que está lá dentro. Ele Exatamente. ama aquilo que está lá dentro. O pastor E Hernandes esse neto, diz... e esse primo meu, antes de falecer, olha o que é a verdade. Olha o que é a verdade. Ele já estava com AIDS. Um dia nós estávamos assistindo um filme. Eu ainda não era cristã. Estávamos assistindo um filme de madrugada lá, ele deitado no chão, assim, ou no sofá. Eu olhei para ele e vi uma cena de família. Uma cena bonita de família. Nós estávamos assistindo um filme chamado Kramer versus Kramer. Aquela cena de família. E eu olhei para ele assim, o olho dele cheio de lágrimas, né? Falei, ih, chorou, é? Ele falou para mim, eram umas 3 horas da madrugada. Ele disse assim, Elô, o que é que eu fiz da minha vida? Eu acabei com a minha vida. Falei, por que você está dizendo isso? Acabei com a minha vida. Eu podia ter tido uma esposa, filhos, olha, travesti. Eu podia ter tido uma esposa, filhos. Eu podia ter vivido tão diferente. O que foi que eu fiz comigo? O que eu fiz? E tempo depois ele morreu. Então, tudo aquilo que ele construiu, que ele edificou, a verdade, ela transparece, ela brota, ela vem. Você não pode evitar. Né? E aí a tristeza que bate de você você não é nada. Você não tem... Sim, quando esse pessoal se encontra com eles mesmos, eles são terrivelmente infelizes. Não vê a depressão? Ansiedade, depressão tomando conta? Né? É isso aí. É muito triste, pastora. Desculpa. Para finalizar, pastora, já está acabando, tá uma tarde tão gostosa, né? A gente está assim, falar disso. Se alimentando, né? Sim. Mas nós temos que chegar ao fim. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Isso ajuda tanto nós quanto a pessoa que receber. Tanto o nosso canal a ser divulgado, quanto a pessoa que vai ouvir. Tá? Antes de eu encerrar, pastora, qual é a mensagem que a pastora tem para as nossas mulheres que estão do outro lado nos assistindo? Qual que é o recado que a pastora tem para essas mulheres? O que elas precisam fazer? Eu digo assim, que nós estamos vivendo um fim, né, do nosso tempo como igreja na Terra. Eu acredito no arrebatamento da igreja. Nós vamos embora daqui. Respeito outros vieses teológicos. Entendo que nós somos a resistência. Enquanto o Espírito Santo está aqui, nós somos a resistência, senão isso já teria tomado conta de tudo. Então eu digo a essas mulheres que compreendam a beleza de ser mulher, entendam a sua missão como mulher, enquanto mulher, né? E é tempo da gente ser luz nas trevas, sal e luz. A mensagem que eu digo, diante de tudo isso que foi exposto aqui, nós temos a severa missão de sermos sal e luz. Amém? Amém. E levar isso adiante. Nós temos que ter um posicionamento com relação a tudo isso. E não pode ter em nós, não pode acontecer essas mulheres estarem questionando a autoridade conjugal do marido, né? Questionando o seu papel como mulher, não entendendo a sua identidade dentro do plano de Deus. Que não existe diferença entre homem e mulher, no sentido de um ser mais, outro menos. Nós estamos em patamar de igualdade, né? Mas que nós temos papéis diferentes. Né? Então é que essas mulheres comecem a entender isso, ser luz nesse sentido e manifestar isso aqui na Terra. Né? É isso aí, amém. Nós como igreja, né? Porque você, nós que somos a igreja, nós devemos ser a consciência do mundo. Isso. Né? E realmente não nos fechar, às vezes fica só naqueles guetos fechadinhos. A consciência tem que chamar a realidade mesmo, como você disse, conhecer a verdade para ser liberta. E também sabermos que, como igreja, nós aceitamos todos, mas não aceitamos tudo. Exatamente. Sim. Temos que ser, né? Transmitir a luz da verdade. A luz da verdade. E não existe nenhuma parte nós devemos rejeitar o homossexual, de maneira nenhuma.
Nossas portas estão abertas, né? Eu recebi na minha igreja, né, casais homossexuais na minha igreja. Inclusive, uma se converteu, voltou para o esposo. Né? Eu recebi isso na minha igreja. E nós não temos, não existe isso. Né? A única coisa que existe é que, infelizmente, o cristianismo faz aparecer aquilo que não é certo. Então, irrita. É a luz. A luz. Né? É verdade. Então, fiquem todos com a graça do nosso Senhor e que você seja Qual que uma é a mulher. câmera? Essa aqui? Agora estão ali naquela ali. Coloca essa aqui, André. Isso. Que Deus abençoe e até uma próxima.